não queria entrar tão cedo dessa deixa aí, mas o padre deu essa oportunidade. O que o senhor acha desses padres famosos, desses celebridades aí? Começou com o Padre Marcelo ou é gente que só ficou sabendo dele, assim? Porque na minha bolha só chegou o Na Padre Marcelo. mídia, televisão, foi mais Padre Marcelo. Tem uns padres mais antigos, mas que são mais dentro da igreja, tipo um Padre Zezinho. Já ouvi falar. É um que tem composições belíssimas, então dentro da igreja, um pouco fora, mas mais dentro da igreja. O Padre Marcelo ali, em 96, 97, que foi esse boom de ter ido para televisão e ter encantado com aquela forma. E agora entrou no mundo fitness, né? Bem fitness. Ele, Fábio de Mello e tal. Não, agora citou um caso, mas pode continuar falando. Então, são personagens bem controvertidos, né? Mesmo dentro da igreja, tem aqueles que são super contra, tem aqueles que são super a favor. A minha opinião, eu sou super a favor, porque, bem ou mal, mas eles levam a imagem da igreja, a mensagem de Cristo, então eles dão visibilidade, né? Eu acho que essa é uma palavra importante, né? E nem ontem eu estava assistindo o Padre Fábio no Faustão, no Domingão. Domingão do Hulk agora. No Domingão do Hulk. E tem gente que mete o pau, porque ele dançou lá, porque fez não sei o quê, mas ele está ali, né? Então é uma presença da igreja num ambiente que a gente nunca teria acesso, né? É fácil a gente ficar pescando dentro do aquário, mas ele consegue atingir um público que a gente não consegue atingir, né? Eu acho que isso é fantástico, porque aquela classe artística precisa também de alguém que seja uma luz, que seja um sinal, e ele consegue dialogar e ser uma presença ali. Padre Marcelo, com aquela animação, com o auge da renovação carismática ali, trouxe de volta muita gente para a igreja, né? E mostrou um rosto da igreja que às vezes estava esquecido, né? Tá bom, eles não são 100% da doutrina, 100% do modelo de padre que algumas pessoas imaginam, mas eu acho que eles conseguem trazer muita gente para a igreja apresentando um rosto diverso, né? Como eu falava antes de que cada padre tem o seu perfil, cada padre tem o seu dom, né? E tem os que cantam, acho que tem que cantar e usar a música para evangelizar. Tem os que escrevem, tem que usar esse dom para evangelizar. Deus deu esses dons para a gente colocar a serviço, né? Então, se o dom deles é esse, e se eles tiveram essa porta aberta, eu acho fantástico, eles têm que continuar mesmo. São vidraça, né? Porque o que eles levam de cacetada e pedrada é normal, mas como o Papa Francisco sempre diz, né? Prefiro uma igreja que machucada porque se arriscou em sair do que uma que ficou fechada e não arriscou, né? Então, eu acho que são ambientes como Paulo ia em ambientes, o Areópago, por exemplo, e ali aproveitava do paganismo, do ateísmo dele, do politeísmo, para pregar o Deus verdadeiro. A gente precisa também ir para esses areópagos modernos, comunicação, e dar a nossa mensagem, né? A gente precisa adaptar, né? Às vezes a gente quer ser muito engessado, né? Não pode mudar isso, não pode fazer aquilo, mas a gente acaba perdendo. Lógico, tem que ter equilíbrio. A gente não pode renunciar às nossas verdades, os nossos valores, mas também ficar fechado numa autoproteção não leva a lugar nenhum. Né? Não, muito legal ter essa visão e imaginar, né, que de como isso parece que tem surgido ou tem incentivado outros a colocarem seus talentos para fora, né? Sim, se você pesquisa padre no Instagram, você vê de tudo, né? Então tem o das caixinhas de perguntas, né? Sim, que tá o Padre famoso. Patrick lá de Parauapebas também tá fazendo muito sucesso. Ele tem um sotaque bem forte, né? Acho que ele é de uma cidade interiorana, né? Ele tá lá no interior do Pará. Eu já ouvia falar dele, porque eu tenho uma amiga que passou num concurso lá na cidade e ela falava do padre da cidade lá, que era um padre jovem, um padre divertido, que chegava atrasado 40 minutos para missa. Tô louco, mas aí... E ela falava... Aí ele não vai pro tribunal? Padre Patrick, e depois explodiu ele com a caixinha de perguntas lá, né? É controverso, porque muita gente não entende o humor dele, né? Isso, então, acho que esse é um grande problema.
a gente está num mundo muito chato, né? Que a gente não pode brincar que tudo se leva a ferro e fogo, né? E ele brinca, às vezes, com coisas que, para alguns, não deveria brincar, né? Por exemplo, casamento. Ele acaba com o casamento. E o casamento é uma instituição defendida pela igreja. Muita gente não entende o tom de brincadeira deles como que se ele estivesse falando mal do sacramento do matrimônio, né? Então, é um risco, né? Porque existe muita incompreensão, né? Eu mesmo, uma vez, eu fiz uma dancinha no TikTok. Hoje em dia não faço mais. Manda o arroba pra galera seguir. Essa dancinha tá no TikTok ainda? Ai, nem sei, eu acho que foi nos stories e tal. Daí eu fiz esse story. Tá movimentando. Tava no trend lá. Música tava trend. na trend lá. Daí, todo mundo, ai, que legal, não sei o quê. Uma mal acabada comenta: Padre, onde o Senhor está querendo nos levar? Para o céu ou para o inferno? Então, tem muita gente que não entende, né? Que, sim. às vezes, através de uma brincadeira, você consegue atingir um nicho que você talvez nunca atingiria. Com certeza. E, às vezes, é um gatilho para você apresentar Jesus, uma mensagem para essa pessoa, né? Então, eu acredito muito nisso. Tem um TikToker que eu acho que ele não tá ainda padre. Eu acho que ele é seminarista. Que eu acho que deve ficar com tanta informação na cabeça, né? De estudo, de filosofia, da teologia. E aí ele começou, durante a pandemia, eu vi ele. Ele é meio gordinho, assim, mas ele já usa a gola certinho. E aí ele pega todas as danças, todas as coreografias, e ele usa pra falar, quais são, por exemplo, os sacramentos. Eu lembro que ele fez um vídeo usando uma música super popular. Eu acho que a música até meio baixa a letra. Mas ele tá ali mostrando os sacramentos. E aí bomba demais. Aquele vídeo tá, tipo, viralizado pra caramba. Exatamente por causa disso. Vai ter uma galera falando assim, nossa, eu não sabia, nossa, eu não conhecia, nossa, que legal. E a pessoa segue aquela música, aquela trend. E aí descobriu algo sobre a Igreja Católica, aprendeu algo sobre a Igreja Católica. E tem uma enxurrada de gente falando assim, meu Deus, que pecado absurdo, tem que ser expulso um cara desse, como que isso aí vai virar padre? Só porque ele tá usando aquela música, a música é baixa. A galera não prestou atenção em nada do vídeo, que ele tá ensinando sacramentos pra uma geração que não sabe nem o que significa. Então acho que é bem isso mesmo, né? Ter esse bom senso, pelo menos, né? Sim, mas é um arriscar-se, né? Acho que tudo que a gente faz tem os riscos. Eu tô com o canal do YouTube lá também. Pode divulgar, tava demorando, né, padre? Pode falar, poxa. O canal Padre Gustavo, digita lá no YouTube, você vai ver meus evangelhos todo dia. E muitas vezes, principalmente quando no começo, eu fazia alguns vídeos mais polêmicos, assim. Sim, eu vi que tem um que tem muita visualização, polêmica. Que deu uma polêmica. Até tive que desativar os comentários, porque começam umas agressões verbais. Você tem a capacidade de dialogar e de entender o ponto de vista, né? Já vai para humilhação, e ainda mais internet, esse negócio de cancelamento, tudo se cancela hoje em dia, né? Então são riscos que a gente sofre. Então, hoje em dia, mesmo recebendo os comentários negativos, dislikes lá no YouTube, me ajudou muito a entender isso, né? No começo, se alguém dava o joinha para baixo lá, nossa, por que não gostou? Vou tirar o vídeo do ar. Eu olhava de novo para ver. E depois eu fui vendo que sempre tem uma quantia ali que não gosta. Eu falei, se nem Jesus agradou todo mundo também, né? Então, já sei lidar muito melhor com isso, né? E, por exemplo, paróquia tem muito disso, né? Às vezes você propõe alguma coisa, uma novidade, uma ideia. Tem os que gostam e tem aqueles que não gostam. Como tudo na vida, né? Acho que qualquer profissão que a gente vá, qualquer cargo de liderança, existe uma oposição, uma rejeição e faz parte, né? Esses dias, na missa, a gente comentava o Evangelho, Jesus que voltou para a sua terra, para Nazaré, e ali ele foi rejeitado pelos parentes, pelos amigos, pelos concidadãos dele, queriam até jogar precipício abaixo, né? Mas Jesus passou pelo meio deles e continuou o caminho. Então a gente precisa fazer isso também, né? Se ficar muito, porque falaram mal de mim, porque não aceitaram a minha ideia, a gente não faz nada na vida, né? Então a gente tem que passar pelo meio disso e seguir adiante. Muito bem. Ainda falando sobre os que são famosos aí, né? Os artistas, padres e até outros religiosos, né? Outros cargos. Tem algum risco deles sofrerem algum tipo de punição, assim, deles passarem em algum ponto?
Pode quando chega em questões doutrinais, assim, né? Por exemplo, se um padre famoso vai na televisão e começa a falar alguma heresia, que a gente fala, um erro de fé, né? E começar a ensinar uma doutrina diferente da igreja. Porque como padre a gente tem que entender que a gente tem a nossa opinião pessoal. Tem muitos assuntos que eu tenho a minha opinião. Mas como padre eu não posso ir num programa de TV ou num YouTube e dar a minha opinião. Porque, na verdade, quando se fala o padre Gustavo, muito maior do que a minha pessoa é a instituição que eu estou levando atrás, né? Então eu tenho que, mesmo não concordando, apresentar a doutrina que é da igreja, né? Porque a instituição é muito maior do que eu, né? Tem até um santo que eu não lembro qual que dizia: eu prefiro errar com a igreja do que acertar sozinho. Então é mais ou menos isso, né? Então já aconteceu até alguns casos de que um padre vai e acaba falando uma opinião pessoal num ambiente desse, e a igreja convida dedicadamente o sacerdote a se retratar, a mudar, a corrigir. E se às vezes, por exemplo, um padre falou um absurdo lá e bate o pé e não volta atrás, e a minha opinião é essa. Daí sim a igreja pode iniciar um processo penal contra ele, porque de fato ele está levando a confusão, a um erro de fé, né? Porque se a gente cai, a gente não cai sozinho, né? A gente leva uma rempa junto com a gente, né? Nossa, um perigo. Então, essa responsabilidade a gente precisa ter, né? Não sou eu falando, né? Por exemplo, questões de política, por exemplo. Eu mesmo não toco nesse assunto no altar, lá, na pregação, jamais. Toco de forma geral, mas não defendendo fulano ou ciclano, porque, na verdade... não sou eu que estou ali, né? Mas a igreja, e a igreja é apartidária, né? A igreja mostra como a gente deve votar, que a gente deve ter um engajamento político, sim, mas não vote para ciclano ou fulano, né? Então isso foge do nosso alcance. Mas às vezes se confunde muito isso, né? E às vezes um padre pega lá um microfone e começa a falar, e aquilo viraliza hoje em dia. Mas tem que fazer esse discernimento, o que é o padre falando, o que é a igreja falando, né? Tipo o bispo de Nossa Senhora Aparecida, assim, aproveitando umas visitas de político para dar uma... Não só ele, aqui na região já aconteceu também já. Tô louco, essa eu não tô sabendo. Já, mas não é de Botucatu, mas uma cidade próxima aqui, mas acontece. E às vezes... casos mais graves assim, daí chega até o Vaticano, tem uma das secretarias lá do Vaticano que é Congregação para a Doutrina da Fé, que tem a missão de defender as verdades de fé. Então às vezes pode chegar uma denúncia lá e Roma manda para o bispo, ó, o seu padre falou isso, e hoje em dia com vídeo fica tudo registrado, né? Então, mas o procedimento é sempre advertência, se chama o padre, se adverte, corrige, fala, é melhor repensar, tal. Se adverte uma vez, adverte a segunda, não tem jeito, daí se inicia o processo.